pessoal, meu nome é Adriano e esse é o canal Meu Propósito. A designação do Vem Segue-me dessa semana foi de Elaman, do capítulo 1 até o capítulo 6. E eu pude encontrar muita coisa boa nessa designação. Tanto é que hoje eu vou apenas citar alguns dos pontos que eu considerei assim mais relevantes, mais importantes nesses capítulos. E eu vou deixar no corpo desse vídeo as escrituras para que você, caso se interesse sobre aquele tópico, você possa pausar o vídeo, buscar a escritura e estudar em família, tá bom, pessoal? Porque eu acho que esse é o principal propósito, que cada um de nós possa estudar as escrituras e possa fazer seu estudo pessoal e familiar, tá certo? Nós vamos perceber no decorrer desse estudo que um ciclo ele se repete, né? Um ciclo chamado ciclo do orgulho, onde quando os nefitas eles eram humildes e se arrependiam de seus pecados, eles tinham retidão em sua vida e eles prosperavam, tá? Mas à medida que eles prosperavam, que eles iam enriquecendo, prosperavam tanto espiritualmente como materialmente, e principalmente materialmente, eles começavam a se tornar orgulhosos. E aí vinham as iniquidades, consequentemente isso levava à destruição e sofrimento na vida deles. Então, ao decorrer das escrituras, vocês vão perceber que isso é algo que vai se repetindo várias e várias vezes. E na nossa vida não é diferente, tá? Mas vamos lá, vamos começar nosso estudo. Bem, primeiro eu gostaria de ressaltar para vocês Elaman 1,14. O que fala em Elaman 1,14? Fala da forma como os lamanitas eles estavam preparados para enfrentar os nefitas. E eu gostaria que nós pudéssemos nos reportar lá para Alma 43:20, quando os lamanitas foram batalhar contra os nefitas a primeira vez. E nesse momento que eles foram batalhar a primeira vez, eles estavam praticamente nus, pessoal. Eles só tinham uma pele, né? Uma pele sobre o seu lombo e tal, mas eles não tinham proteção nenhuma nas partes vitais do seu corpo. E se a gente for agora, depois de 24 anos, em Elaman 1,14, nós vamos perceber que o inimigo dos nefitas, eles estavam completamente preparados. O que eu quero frisar sobre isso, pessoal? O nosso inimigo comum, ele se aperfeiçoa dia após dia para nos destruir, para destruir a nossa família. E a minha pergunta é, você está se aperfeiçoando dia após dia? Você está estudando as escrituras todos os dias? Você está fazendo suas reuniões familiares? Você está trabalhando para edificação do reino de Deus? Você está trabalhando no seu testemunho? Você está se aperfeiçoando? Você está acumulando os seus ensinamentos e as experiências que você tem na sua vida? Você está registrando, né? Então entenda isso. Não existe um padrão. O inimigo ele tentava de uma forma no passado e hoje ele tenta de outra forma, da mesma forma. Não, ele se aperfeiçoou. E nós, o que estamos fazendo em nossa vida, tá? E aí nós vamos lá para Elaman 1,18. Em Elaman 1,18 nós aprendemos sobre um pouco mais sobre guerra civil. Pô, Adriano, por que tu fala tanto sobre guerra civil? Porque é o seguinte, Paurã, que era o juiz supremo, né? Ele tinha muitos filhos, né? E só que 3 desses filhos se destacaram. E aí começou a ter uma divisão dentro de casa, e essa divisão dentro de casa foi para todos os nefitas. Como assim? Eles se envolveram de uma certa forma com a política, que essa política veio a prejudicar a toda uma sociedade, né? Então, cada um deles, depois que Paurã morreu, cada um deles desejava ocupar a cadeira de juiz. E o povo se dividiu. E divisão essa que gerou assassinato, que gerou prisão e gerou muitas coisas ruins. Então, pessoal, cuidado.
Cuidado dentro do seu lar. Eu não estou dizendo que você não pode exercer seu direito de voto. Todo mundo precisa ir. As escrituras, elas nos incentivam a nós apoiarmos os governos e tudo isso. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Não deixe que política, não deixe que futebol, não deixe que coisas prejudiquem o seu relacionamento familiar. Se divertir, sim. Externar suas expressões, sim. Mas isso não pode prejudicar a sua família e não pode prejudicar a sociedade, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Houve essas divisões e partiu da onde? De dentro do lado de Paorã, tá bom? Eu gostei muito de Elaman 3:21, quando fala que os filhos de Elaman principiaram em guardar os mandamentos de Deus, Nefe e Lei. Esse era o nome deles. Então, nossos filhos, como eles estão principiando em guardar os mandamentos do Senhor. O que é que eu posso fazer para ajudar um pouco mais eles? Você que é jovem, que está ouvindo essa mensagem, o que é que você pode fazer mais, né, pela sua família e pelos aqueles que estão ao seu redor? Tá? Aconteceu muito orgulho entre os nefitas. É como eu estava falando do ciclo do orgulho. À medida que eles prosperavam, o orgulho também ele fluía. E qual uma arma utilizada contra o orgulho? É jejum e oração. Jejum e oração. Essa é uma arma poderosa contra o orgulho. Tá bom, pessoal? Então, Morônia, que era o chefe dos exércitos na época, Nefe, Lei, eles começaram a perceber que o povo estava muito iníquo, os nefitas. E aí, o principal combate deles ali naquele momento agora era chamar o povo ao arrependimento. Então o próprio Morônia, ele trabalhou com isso, chamando o povo ao arrependimento. E à medida que o povo se arrependia, prosperava. Simples assim, tá? E uma coisa que aconteceu, que às vezes a gente não quer conversar tanto sobre isso, mas houve muita falta de fé dentro da própria igreja. Falta de fé dentro da própria igreja. Então os nefitas, e mesmo aqueles que eram da igreja, eles começavam a olhar para os lamanitas e não tinha aquela esperança, não tinha aqueles olhos da fé de que iriam vencer. Eles acreditavam que por causa do número, por causa da estatura, por causa da força dos lamanitas, eles seriam aniquilados. Então a gente tem que ter cuidado, pessoal, devido aos obstáculos que aparecem em nossa frente. Esses obstáculos, lembre-se sempre, 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 mais são os que estão conosco do que os que estão com Ele. Mais são os que estão com aqueles que seguem a Cristo do que com aqueles que querem destruir os filhos de Deus, tá? Lembre-se disso, tá? Nesse momento, em Elaman 5, 2, 3, Nefe, ele ocupava a cadeira de juiz. Nefe, ele ocupava a cadeira de juiz. Mas ele percebeu que o povo, ele estava preferindo mais o mal do que o bem. Então, Nefe, ele tomou uma decisão. Ele disse, eu prefiro proclamar o evangelho, chamar o povo ao arrependimento. Eu vou fazer mais do que estando aqui na cadeira. E foi o que ele fez. Ele largou a cadeira de juiz, entregou a outros e foi proclamar o evangelho. Tá? Em Elaman 5, do capítulo 5, do versículo 6 a 7, Nefe e Lei, eles lembram das palavras de Elaman, do seu pai. E nas palavras de Elaman, ele lembra a importância do nome deles, né? De Lei e de Nefe, que eram os primeiros pais. Nesse momento eu gostaria de frisar o quanto é importante o seu nome. O Senhor conhece você pelo nome, tá? Ele conhece você pelo seu nome, tá bom? Seu nome é muito importante. O nome da sua família é muito importante. Quando você vai para a missão, no caso, você leva o nome de Cristo e o seu nome, o nome da sua família aqui no peito. Honre por esse nome, tá?
honre esse nome. É de grande importância. Tá? E uma coisa que das palavras de Elamo que me chamaram também a atenção foi a lembrança. Ele dizia para os seus filhos: lembra as palavras do rei Benjamim, lembra as palavras de Amuleque, lembra de Cristo, a rocha de nossa salvação. Então, pessoal, mantém na lembrança os ensinamentos, mantém na lembrança o que eu estou falando aqui hoje para vocês, mantém na lembrança o que vocês estão aprendendo nas Escrituras, mantém na lembrança os exemplos dos grandes homens, mantém na lembrança o exemplo do seu pai, mantém na lembrança o exemplo da sua mãe, mantém na lembrança as coisas sagradas da sua vida, não esquece delas, tá? E aí Nefe e Leí, eles saem para pregar o evangelho, eles saem para reativar, porque eles reativaram muitos dos nefitas que estavam desviados, e a proclamar aos lamanitas, tá? E eles foram pregar com poder, autoridade e inspiração. Eu quis ressaltar isso porque tá lá em Elamo, tá? No capítulo 5, versículo 18 a 19, né? Que eles foram pregar com poder, autoridade e inspiração, porque essas três coisas são muito importantes, tá? E lá em Elamo 5, do 22 a 36, vocês vão perceber um evento fantástico. Quando eles foram pregar, tanto Nefe como Leí foram pregar os lamanitas, a parte dos lamanitas, eles foram aprisionados. E na prisão aconteceu um grande milagre, a proteção do Senhor. E eu quero que vocês entendam isso. Todos nós somos missionários. E independente dos obstáculos que nós enfrentarmos em nosso dia a dia, o Senhor vai nos proteger. O Senhor protegeu, teve névoa de escuridão, teve coluna de fogo. Nefe e Leí estavam como que estavam em um fogo, mas que não ardia, não queimava. E impressionou os lamanitas que ali estavam vendo, tá? E anjo, Senhor, pessoas sagradas estavam falando com eles. Então, assim, um grande milagre, um grande evento aconteceu naquele dia, naquele momento ali na prisão. E aí eu te pergunto, talvez você que está ouvindo essa mensagem não esteja tão ativo na igreja, mas eu te digo, deixa fluir, tanto você que é ativo e inativo, você que não é membro, deixa fluir a luz de Cristo que está dentro de você. Lá, entre os lamanitas, existia um nefita de nascença chamado Aminadab. E quando os lamanitas eles tiveram dúvidas sobre o que estava acontecendo naquele momento ali na prisão, foi o momento do testemunho de Aminadab surgir, ou da lembrança do que ele acreditava de Cristo, ou acreditava do Evangelho. E aí ele falou, ele abriu a boca. Quando o Senhor tocar seu coração para falar, fale. Não deixe passar essa oportunidade, tá bom? E o que eu quero ressaltar sobre esse evento da prisão é que de apenas duas testemunhas, o Senhor fez 300 testemunhas. A partir daquele evento, 300 lamanitas, 300 pessoas que estavam ali, elas saíram junto com eles, com Leí e com Nefe, para pregar o Evangelho entre todas as pessoas. Vê que grande bênção? Sabe a semente que está sendo plantada? Nossa, eu estou procurando fazer o meu melhor e é compartilhar o Evangelho. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu dou. Eu estou aqui no hotel, eu trabalho muito viajando. Talvez vocês vão escutar alguns ruídos de carro, porque foi o apartamento que colocaram aqui para mim hoje e tem um pouco de ruído. Mas eu não vou calar, eu não vou parar de falar. Eu vou proclamar o Evangelho, porque eu amo esse Evangelho. É o Evangelho de Cristo, é o Evangelho verdadeiro. Então, quando o Senhor ele move o nosso coração, nós precisamos abrir nossa boca e proclamar a toda criatura. E que privilégio para mim é poder compartilhar essas coisas, essas verdades do Evangelho, esses estudos do Vem e Segue-me com vocês, tá?
E depois desse grande evento, dessa proclamação do evangelho em massa, houve paz, pasmem pessoal, houve paz entre nefitas e lamanitas por 5 anos. Por 5 anos, qualquer nefita poderia sair da sua cidade e ir para a cidade dos lamanitas. Qualquer lamanita poderia sair da sua cidade e ir para a cidade dos nefitas por 5 anos, tá? Só que, infelizmente, depois desses 5 anos, os nefitas eles voltaram o coração para as riquezas. Tá? Onde é que está o seu coração? Eu não estou dizendo que você não pode enriquecer. Eu já falei isso em outros momentos. Não quer dizer que você não pode enriquecer, mas o seu coração não pode estar na riqueza. Tá? Onde é que está o seu tesouro? Bom, e infelizmente o povo nefita eles começaram a apoiar os bandidos de Gandianto, né? Esses bandidos de Gandianto, eles tinham uma característica. E qual a característica deles? Eles tinham muita lábia, eles tinham muita conversa, eles conseguiam persuadir as pessoas. Então, eu já falei outras vezes e falo mais uma vez, cuidado com o mal por trás dos olhos sorridentes, pessoal. Cuidado com o mal por trás dos olhos sorridentes. E nesse momento, os nefitas eles passaram a apoiar os bandidos de Gandianto. Então, vê a inversão aí. Enquanto os nefitas estavam em iniquidade e apoiando o bando de Gandianto, os lamanitas estavam combatendo o bando de Gandianto e proclamando o evangelho. Isso está lá em Elaman, do capítulo 6, versículo 35 ao 38, tá? Aprenda uma coisa com isso. Todos, absolutamente todos podem mudar. Todos. Então, o que antes a gente enxergava como iníquos, que eram os lamanitas, agora eram os mais justos, os mais puros. E os nefitas, que eram os mocinhos da história, agora eles eram os mais iníquos. Tá? Entenderam o círculo do orgulho? Humildade, arrependimento, retidão, prosperidade. Orgulho, iniquidade, destruição e sofrimento. Se humilhar novamente, volta a prosperar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. E se você gostou desse vídeo e acredita que pode ajudar alguma outra pessoa, compartilha, pessoal. Um forte abraço.